E vamos ler um texto, só um texto da palavra de Deus em Mateus 6,33. A Escritura diz assim. Toda a gente sabe qual é a Escritura. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vai aparecer nos quadros, leia comigo, dizemos juntos: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, diga comigo, estas coisas, vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração e da meditação desta palavra na nossa vida. Glorifica o teu nome em nós. Exalta o teu nome em nós. Em nome de Jesus. Que bom que nós podemos estar juntos na presença de Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Tenha a gentileza de sentar e vamos meditar então na palavra de Deus. E prepare-se para tomar algumas notas daquilo que o Senhor falar ao seu coração, que Deus falar no seu coração enquanto ouve esta palavra. Ora, repetimos nós aquelas palavras que dizem todas estas coisas. Porque aquilo que Deus está a falar na sua palavra é Jesus que está a ensinar neste contexto, e Ele está a falar de antes acerca de preocupações da vida, de ansiedades da vida. Aquela famosa passagem da Bíblia em que Jesus diz: não estejais ansiosos pelas coisas da vida, pelas coisas normais da vida, não estar ansiosos. Meu Deus, eu já era crente e tantos anos eu estive ansioso. Eu, às vezes, olhava para este texto e assim, quem me dera não estar ansioso. E não sabia como. Eu gostava de não estar ansioso, mas estava. E gostava de não me preocupar, mas preocupava-me. E gostava de não me inquietar, mas inquietava-me. Eu gostava muito de ficar naquela paz da certeza e da confiança do poder de Deus. Mas a verdade é que se nós não soubermos algumas coisas, às vezes são pequenas coisas que fazem uma grande diferença. E se não soubermos, a ansiedade tem-me em voltar, a preocupação tem-me em ficar, as inquietações teimam em querer dominar as nossas emoções e sentimentos. E nós precisamos tanto, mas precisamos mesmo de saber alguns segredos da Bíblia. Por isso, digo eu, ainda bem que vocês vieram hoje, porque nós vamos analisar hoje e estudar esta semana acerca do maior segredo das Escrituras. O maior segredo, pelo menos eu diria, o maior segredo que eu descobri. O maior segredo que eu descobri que me trouxe uma paz, que me trouxe uma segurança, que me trouxe uma confiança, que me trouxe certezas tão grandes. E eu queria falar convosco sobre esse maior segredo. De uma das mensagens da Bíblia mais estruturantes que há. O que é uma mensagem estruturante? Uma mensagem estruturante da Bíblia é uma mensagem que muda a nossa vida. É uma mensagem que muda a sua vida completamente. Se você atentar bem, se olhar bem, se ouvir essa palavra, se anotar essa palavra. Para aqueles que estão mais distanciados deste conhecimento, ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, ouvir até ela ficar embebida como uma esponja seca, fica embebida num balde com água, ou numa bacia com água. Você coloca aquela esponja seca e ela sai de lá a pingar do conhecimento que está ali, a pingar dessa revelação profunda e poderosa que vem por esta palavra. Ela muda a sua vida completamente, esta palavra. Se você deixar entrar, se deixar absorver, se deixar ficar dentro do seu coração e se tomar conta do seu pensamento. Esta mensagem, de facto, é uma daquelas chaves poderosas do poder de Deus.
que dá a volta e abre portas fechadas, que abre possibilidades sobrenaturais, que abre uma dimensão nova na nossa vida espiritualmente, porque é para mim, é um dos maiores segredos da Bíblia. Eu queria compartilhar convosco esse maior segredo da Bíblia, que levei anos para aprender, que levei muitos anos, porque ele só vem por revelação. Vem por revelação. Nós podemos ter uma ajuda, mas nós precisamos muito de uma revelação de Deus para entender este segredo extraordinário. E como é, pastor, que esse segredo se resume num versículo? Pois o problema é esse. É que ele não se resume num versículo. É como um quadro que você visse de um grande pintor. E naquele quadro você vê uma parte, e depois acrescenta-se outra, e depois acrescenta-se mais outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra. E de repente você tem uma obra clássica, tem um Rembrandt, ou tem um daqueles grandes quadros que estão guardados em museus e que valem fortunas enormes, que não são vendidos, que ninguém tem acesso a comprá-los, que só países conseguem comprá-los e expô-los em grandes museus e que revelam uma época de um grande artista, de um grande pintor, que sintetizou não só um pensamento, mas um tempo, uma época, uma forma de encarar o mundo e de ver a vida. E ele é composto de várias partes. Se nós fôssemos a fazer um puzzle, nós teríamos que colocar algumas partes lá. E ao longo desta semana nós vamos colocar algumas partes deste puzzle de um dos maiores segredos da Bíblia. E por isso este texto que aqui está, nós temos que vê-lo inserido num contexto. E o contexto começa assim, versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as roupas, do que o vestuário. Bem? No versículo 26, Jesus continua falando sobre este tema e diz: observai, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E no versículo 27 diz: qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E porquê? E quanto ao vestuário, porquê andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas, diga comigo, todas estas coisas, os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, leia comigo de novo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Além disso, ele acrescenta, versículo 34, uma frase muito preocupante: não vos inquieteis, não vos inquieteis, pelo dia da amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Não achou graça? Oh, glória a Deus. Tem muito que se lhe diga esta frase final: basta a cada dia o seu mal. Deus não permitirá que o mal ultrapasse uma dimensão daquilo que você pode enfrentar e vencer. Faz parte da sua aliança com Deus. Faz parte do seu acordo que você fez com Deus. Deus estabeleceu uma aliança e um acordo como se fosse, não usamos tanto estes termos hoje, usamos mais contrato, ou usamos protocolo, ou usamos, quando é entre nações, usamos o quê?
entre nações, nós usamos o quê? Quando a Comunidade Europeia faz tratados, acordos de cooperação, alianças, enfim, os nomes são diversos, mas a sua aliança com Deus é como um contrato com Deus. E tem alíneas, tem benefícios e responsabilidades. Tem coisas que você tem que cumprir e tem que fazer, e tem coisas que tem que saber, tem que conhecer e aprender. E por isso é que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, porque ela traz-nos revelação, conhecimento e informação sobre as partes desta aliança e deste contrato extraordinário que nós firmamos com Deus. E neste contrato você haverá de reparar que em todos estes textos a Bíblia diz que Deus cuida, Deus dá, Deus alimenta as aves dos céus, Deus faz com que até a erva do campo e as flores que nascem, as flores campestres que nascem por aí fora, em toda a sua beleza, nem Salomão, em toda a sua opulência e riqueza e abundância extraordinária que teve, conseguiu vestir-se como um dos lírios do campo. Com tanta beleza, com tanta perfeição, como uma simples flor que Deus faz e que dura tão pouco. E se Deus investe tanto numa flor tão pouco durável, quanto mais Ele investe em si, em mim, em nós, se nós tomarmos em atenção, depois destas promessas todas, depois destas declarações todas, Ele diz, Deus cuidará, Deus fará acontecer, não precisas te inquietar, não precisas de andar com ansiedade, se atenderes a um princípio fundamental que está subjacente a todo este protocolo que está aqui assinado, é pôr Deus em primeiro lugar. A sabedoria de colocar Deus primeiro, de não esquecer de colocar Deus em primeiro lugar, fará com que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas. Sem dor, sem sofrimentos, sem ansiedades, com toda a segurança, com toda a confiança, os seus objetivos serão alcançados, os vossos alvos serão realizados, as vossas metas serão ultrapassadas, os vossos sonhos serão alcançáveis, tornar-se-ão uma realidade se colocares Deus em primeiro lugar. E daí se infere, por outro lado, que se não colocares Deus em primeiro lugar, então inquietai-vos, então preocupai-vos, então ansiai muito, andai ansiosos por aí, porque vai faltar, não vai ser suficiente, vai ser terrível, vai ser problemático, porque se não estiver Deus a ser colocado em primeiro lugar, nada está seguro e nada está garantido. Não só na sua vida espiritualmente, mas fisicamente em sua saúde e materialmente nos seus bens, na sua vida, nas coisas que você precisa para o dia-a-dia, para si e para os seus filhos. Quanto aos seus filhos, também não é matéria de muita preocupação, porque mais uma das alíneas com Deus diz assim, não há justo desamparado, Salmo 37, versículo 25. Não há justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão. E tempos de crise ou tempos difíceis, tempos de angústia, leia mais uma vez comigo. Não há justo, nunca vi desamparado o justo. Aqui é outra tradução que diz, nunca viu. Outra tradução diz, nunca se viu. Gosto mais dessa até. Ou então, aquela que diz, não há justo desamparado. Justo aqui no sentido do Filho de Deus. Não há um Filho de Deus que esteja desamparado, que seja desamparado. Porque há quase 2000 anos, alguém do alto da cruz disse, porquê, Pai, porquê me desamparaste? Ele foi desamparado em seu lugar, para que você nunca esteja desamparado, jamais. Não há um Filho de Deus desamparado, nem seus descendentes, nem sua vida, nem os seus filhos, nem os seus netos. Nunca vão mendigar pão. Veja a influência que você causa nas suas gerações para a frente. A bênção que você traz sobre os seus filhos. Nunca vão mendigar pão. Nunca vão ter angústias, opressões, necessidades, passar fome, passar mal. Nunca vai acontecer. Esta segurança foi dada contratualmente numa aliança com Deus para aqueles que querem firmar esta aliança. Ou seja, aqueles que são inteligentes. Amém?
Há pessoas que dizem assim, pastor, eu já tenho religião. Formou uma aliança com uma religião. Que mau negócio. Porque a religião vai fazer-lhe o quê? A única coisa que a religião lhe pode fazer é dar-lhe um lindo enterro. A religião vai cuidar dos problemas da religião, vai cuidar dos assuntos da sua religião, vai tratar dos problemas que eles têm, que são muitos. As religiões não fazem nada por você, nem por mim, nem por ninguém. Zero. A sua relação não pode ser com uma religião, porque não foi nenhuma religião que morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Cristo. A sua aliança é uma aliança com Cristo. Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. O sangue de uma nova aliança que eu vos proponho. É uma aliança com Cristo. E depois, o conjunto destas pessoas que fazem uma aliança com Cristo reúnem-se para estudar, para aprender, para orar, para louvar, para o adorar. E a isso chamamos nós igreja. Chama-se na Bíblia igreja. O conjunto é a assembleia. Igreja, do grego, eclésia, é assembleia. A assembleia daqueles que se reúnem com o mesmo propósito, com a mesma ambição, com o mesmo desejo, com o mesmo fim de servir, de adorar, de buscar, de aprender, de receber, de estudar juntos, de caminhar juntos, o seu caminho. E depois o mundo interpreta isso, olha, é uma religião. E dá uma fé a uma religião. É fé católica, é fé muçulmana, é fé hindu, é fé budista, é fé... Estas coisas não existem na Bíblia. Esta fé nominativa, esta fé descritiva religiosamente, não existe na Bíblia. Isto não é fé nenhuma. Quando a Bíblia fala de fé, fala da sua confiança numa aliança com Deus, do seu acordo na palavra com Deus, dessa aliança que é inamovível e que você celebrou com Deus. Porque quando Jesus diz que entrega a sua vida e morre pelos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados e das nossas dívidas diante da justiça de Deus, e morre, dá a sua vida por nós, e vence a morte e ressuscita ao terceiro dia, o que ele estava a dizer é, eu vou morrer por ti, tu serias capaz de morrer por mim e não me negar? E eles todos disseram que sim. E logo a seguir Pedro negou a Jesus. E Judas foi vendê-lo por 30 moedas de prata, ainda com os pés úmidos de ter sido lavados pelo Senhor. E Jesus, quando apareceu depois da ressurreição, e os restaurou, os renovou, os perdoou, os abençoou de novo e disse, vós não conseguias fazer isto sem a ajuda do Espírito Santo, mas o Espírito Santo virá e vos encherá do seu poder, e então vós sereis capacitados para poder fazê-lo. Isso era só para vos mostrar que, de facto, na vossa carne, o homem sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, sem a ajuda do poder de Deus, vive uma vida miserável. Você não foi feito para viver sem o poder de Deus. Nós não podemos viver sem o poder de Deus. Ou seja, não conseguimos caminhar o caminho, não conseguimos dar fruto, não conseguimos agradar a Deus, não conseguimos viver na plenitude daquilo que Deus nos chamou para ser, para fazer, para realizar para Ele. Não conseguimos fazer sem ser cheios do Espírito Santo de Deus. É uma necessidade absoluta da nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Não queira viver nem mais um dia sem ser cheio do Espírito Santo, sem ser batizado no Espírito Santo. E não faça acordos nem associação daquelas profundas com alguém que não queira viver uma vida consagrada do poder de Deus. Você está a colocar a sua vida em risco, o seu futuro em risco, quando decide fazer uma aliança com alguém que não tem uma aliança com Deus. Não sei porque é que estou a dizer isto hoje. Mas pense bem nisso. Bendito seja Deus. Se com alguém que tem uma aliança com Deus pode o caminho não ser fácil, imagine com alguém que não tem aliança nenhuma e que não quer fazer aliança nenhuma e que não quer se comprometer com nada de Deus. O caminho vai ser a bumpy road. Sabe o que é a bumpy road? Pum, contra pum, contra pum. É um caminho cheio de buracos, é uma autoestrada cheia
de lombas e cheia de alçapões. Glória a Deus. Ficou um silêncio. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, quando a palavra de Deus diz que Deus supre todas as necessidades, que Deus faz aparecer as respostas e soluções, que Deus cuida dos seus filhos, que Deus não permite nada lhe faltar, e Ele o faz, tudo isto, depender apenas de uma cláusula deste contrato. E essa cláusula do contrato diz que você o deve colocar em primeiro lugar. Isto faz-nos pensar muito. Sim ou não? E quem sabe até recuar um pouco ao início das Escrituras. No princípio, a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra, criou Adão, depois deixou ficar num profundo sono, fez um clone para ele. Um clone, concordarão aqui os varões, os homens, comigo, um clone mais aperfeiçoado que nós. A mulher, sim ou não? A mulher é um ser mais perfeito que o homem. A mulher é um ser muito mais perfeito que nós. Eu estou de acordo com isso. Em primeiro lugar, muito mais belo, muito mais bonito. Há dúvidas? Graças a Deus. Como alguém dizia lá aquele pastor com muita graça, dizia, olhou para o homem, viu um caroço, tira. Viu aqui um corpo todo a direito, por aí abaixo. Não, põe 2 airbags aí, glória a Deus. Pôs umas ancas a direito e umas pernas a direito, tudo a direito. Disse, não, põe um violãozinho aí, um violoncelo. E assim, de passo em passo, foi aperfeiçoando, fazendo um ser belo e maravilhoso. Bendito seja Deus. Bem, mas não é disso que nós queremos hoje falar. O que nós queremos falar mesmo hoje é do que aconteceu com Adão e Eva com Deus. Deus vinha falar com eles todos os dias. Na viragem do dia, Deus vinha falar com Adão e com Eva. Vinham falar de quê? Vinham tratar o quê? Vinham tratar sobre os projetos. Vinham falar sobre o que era necessário fazer. Naquelas reuniões onde eram esboçados os desenhos dos nomes para os animais que o homem veio a atribuir, as explicações de Deus, a complexidade da criação. E em conjunto foram fazendo. Em conjunto, Deus diz, faz isto, faz assim. Deu instruções e eles faziam. E Deus fazia a parte impossível ao homem, a parte extraordinária, a parte do milagre. Deus é especialista nessa parte. Mas a parte humana, a parte física, a parte intelectual, a parte da capacidade, era o homem que fazia. Sempre foi. Deus criou este mundo, colocou aí árvores. Mas depois o homem fez cadeiras, mesas, portas, camas, móveis, mobiliário lindíssimo. A partir daquelas árvores que Deus fez. Mas essa sabedoria de Deus e essa capacidade de Deus, a capacidade criativa, Deus já lhe tinha colocado dentro dele. Mas sem árvores, convenhamos, era difícil fazer mobiliário. Pelo menos naquela época. E à medida que Deus vai dando mais e mais conhecimento ao homem, o homem vai fazendo mais coisas extraordinárias. Começa a criar, começa a inventar. E nós inventamos. Porque, em primeiro lugar, nós fomos inventados por Deus. E inventado um ser extraordinário, criado à imagem e semelhança de Deus, fomos nós, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança.
e que Ele tenha domínio, que Ele tenha poder sobre toda a obra das mãos de Deus, sobre toda a criação. Que Ele tenha domínio sobre a sua vida, domínio sobre a terra, domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre os aves dos céus, domínio sobre tudo, domínio contra todo o mal, domínio contra a doença, domínio contra as dificuldades, os problemas, as ansiedades, domínio, os seus sonhos de criatividade, de capacidade, domínio. O homem foi criado, a mulher foram criados para ter poder e domínio. Glória a Deus! Não para ser dominados, não para ser escravizados, não para ser oprimidos, não para ser sofridos, não para viver em angústias, em ansiedades, mas viver com poder, com domínio. Um problema vem, Deus dá-lhe poder e domínio para o vencer. Eu não creio em outro evangelho, creio neste. Mas depois apareceu Satanás, apareceu o diabo. E Deus deixou. E o diabo veio perguntar ao homem: é verdade o que Deus disse? Que tu não podes, tens tudo à tua disposição, podes fazer tudo, podes criar, podes fazer tudo. Até podes comer de tudo que tem aqui, menos de uma única coisa, não podes comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? É isso que Deus disse? O que Deus diz que é bem e o que Deus diz que é mal, tu não podes alterar, é isso? Se Deus disser isto está mal, se Deus disser isto está bem, tu não podes mudar, é isso? E Eva disse, é isso. E Adão veio depois de atrás e disse, é verdade. É a única coisa que ele disse, não alteres o que eu definir como certo e errado, como verdade ou mentira, como verdadeiro ou falso, como aquilo que está certo e aquilo que está bem, ou aquilo que é mal, ou aquilo que é bem, nessa área, não, isso é vedado. Isso está vedado para ti. Tu não podes decidir por ti o que é bem e o que é mal, sem a minha, diz Deus, anuência, sem a minha decisão, porque essa é uma decisão minha. Tu não foste feito para decidir por ti, apenas por ti, o bem e o mal. Ó da guarda. Esse é que é o fruto da ciência do bem e do mal. Nós vivemos numa época em que um menino nasce ou uma menina nasce. E atualmente vai para a escola e chega à escola e dizem-lhe: você tem a certeza que é menino? E você tem a certeza que é menina? Ou é um não binário? Ou é um octógono? Ou um octogenário? Ou sei lá o que é que você é. Que tipo de figura maluca é que você vai ser? A sério? E chegamos ao campo da justiça e você vê ladrões presidentes da República. Primeiro-ministros corruptos até à medula. Sistemas de comunicação dos mídias comprados, estrangulados, pendurados pelo pescoço, ou diz o que nós mandamos, ou vais para a rua e passas fome. E eles dizem o que lhe mandam. E a justiça anda na rua da amargura. Um povo que estava em frente à esplanada dos poderes lá no Brasil foram presos. Donas de casa, até jovens e crianças estavam a protestar contra as dúvidas deles. Mas dos maiores corruptos daquele país estão soltos. A justiça desapareceu. Pulverizou-se. Onde estão aqueles que causaram prejuízos brutais de milhares de milhões? Não é 1.000 euros, nem 1 milhão de euros. Que desapareceram da Caixa Geral de Depósitos 5.000 milhões. Onde estão os acusados do desvio?
Porque 5 mil milhões é um desvio. Não sei se está a reparar. 5 mil milhões é um desvio. Mas roubar ali 2 maçãs ou 3 em algum sítio é um roubo. Assim nós olhamos para isto e vemos como é que o mundo está a estabelecer e a romper com aquilo que são as premissas mais fundamentais do que é a justiça, do que é o direito, do que é certo, do que é errado, do que é correto e do que não é correto. Nós podemos saber coisas mentalmente, mas a aplicação da verdade e da justiça e do juízo e da retidão. Deus disse, essas coisas não podes ser tu a estabelecer. O que é justo e o que é injusto, sem a minha palavra, sem eu dizer que está certo ou que está errado. E não adianta se um monte de gente disser que está certo e se um monte de gente disser que está errado e estar certo. Ou que é verdadeiro e dizerem que é falso. Ou dizerem que é justiça e porem um carimbo absolutamente da justiça estar satisfeita. A justiça de quem? Quando eu ensinava aquele grupo de homens que tinham andado nas drogas e no álcool e nos vícios e roubar e assaltar, e eu tinha reuniões com eles e sentava-me com eles, há 25 anos atrás, e às vezes fazia palestras com eles até à 1 da manhã com eles, sentados na minha frente. Eu falava com eles, disse, nós temos um processo em tribunal. Se vocês não devem ter medo de um juiz qualquer destes aqui no tribunal, devem ter medo daquele que é juiz supremo, sentado no trono dos céus. A esses vocês vão um dia prestar contas. E a vossa vida como é que vai estar? Eles olhavam para mim muito sérios. E você sabe que aqueles todos que ouviram, aqueles homens todos, refizeram as suas vidas, alguns já não tinham famílias, os filhos e as mulheres tinham abandonado, tinham deixado, estavam com a vida toda miserável, reconstruíram as famílias, reconstruíram as suas vidas, voltaram a fazer uma família, voltaram a ter filhos, voltaram a viver, arranjaram empregos. Passo por muitos deles ainda de vez em quando e eles vêm e me dizem, doutor, um abraço. Querem dar-me um abraço porque a vida toda mudou por causa de uma palavra. Um dia você vai se encontrar com o juiz do universo. Desse deve ter medo. Estes aqui até se podem enganar, você tem que dar-lhes um desconto. Mas daquele não se enganará nunca. E o que ele decidir é certo e verdadeiro. E vocês devem começar a viver uma vida na verdade. Mudaram as suas vidas, alteraram os seus percursos, mudaram os seus conceitos, mudaram a sua mentalidade, passaram a respeitar o seu próximo, passaram a viver com regras, passaram a aceitar uma disciplina. Por causa de palavras que eu lhe disse, não são vocês a decidir o que é certo e errado, e o que é bem e o que é mal. É Deus que diz o que é certo e errado. Quando Deus diz que é roubo, quando Deus diz que está certo, quando Deus diz que é mulher, quando Deus diz que é homem. O resto é conversa. Glória a Deus! Mas Adão ouviu a Satanás dizer-lhe, mas há outras opções, há outros caminhos. Há outras vidas. Ele era a serpente, lembra-se? Podes viver diferente. E o diabo propôs outro caminho. Como? Qual caminho? À tua maneira. Faz o que te der na realíssima gana. Faz o que tu quiseres. Mas há uma condição. Não ouças Deus. Faz tudo o que tu quiseres à tua maneira, sem Deus. Não podes ouvir Deus. E podes seguir todas as opiniões, todas as opções, todos os caminhos. É um caminho largo. Vai à tua maneira, vai como tu quiseres, vive de qualquer maneira, faz o que te apetecer, és livre. Não peças conselhos a Deus, és livre. Esse é o maior engano da vida humana. Porque Satanás sabia que o dia que o homem fizesse isso,
ficaria escravo dele, ficaria dominado por ele, perderia o domínio sobre a sua vida, o domínio sobre a sua existência, perderia a sua relação com Deus e seria rasgada a sua aliança com Deus. As pessoas que você conhece que dizem, eu cá vivo com Deus à minha maneira, rasgaram a aliança com Deus. Eu cá sigo Deus, mas é à minha maneira, todas essas pessoas rasgaram a sua aliança com Deus. Porque não existe uma forma de viver com Deus à sua maneira. Era a mesma coisa como cada ser humano criasse o seu próprio Deus à sua maneira e inventasse um Deus. E não fomos nós que inventamos, embora se inventem para aí, não fomos nós que inventamos Deus, mas Deus inventou-nos a nós. Não fomos nós que criamos Deus, Deus criou-nos a nós. É uma inversão da realidade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não somos nós que fazemos Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Essa inversão absoluta da realidade é uma perversão completa na própria relação com Deus. E Deus não aceita isso. Mas se hoje saíssemos todos à rua com uma agenda e fizéssemos um inquérito, quantas pessoas encontraríamos na rua que diriam assim, eu acredito em Deus, mas à minha maneira? O que é que você acha? Seria superior a 90%? Com certeza seria. Superior a 90%. Eu cá tenho Deus, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, mas é à minha maneira. Essa foi a proposta de Satanás para o homem. Segue Deus, mas à tua maneira. Faz o que tu quiseres, faz o que te der na real gana. Faz à tua vontade. Vive o teu caminho, vive a tua vida livre à tua maneira. Faz o que te apetecer. Faz o que sentires melhor. E é assim que o mundo vive. Mas Deus, diga comigo, mas Deus enviou a Jesus. E Jesus veio e disse, Mateus 7:21, nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Que está. Mais uma vez, Jesus vem repor a verdade, diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E repõe outra vez o princípio das coisas. Restaura o caminho de acesso para a glória de Deus e para o paraíso perdido, porque de novo ele vem estabelecer uma aliança entre Deus e o homem. Diz, esta é a aliança que eu proponho. Eu pago a vossa dívida, eu vou à cruz e morro em vosso lugar, pago a vossa dívida, por isso ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, pago as vossas dívidas, mas agora seguem-me. A mim, seguem a minha palavra, porque não há acesso ao Pai a não ser por mim. E é verdade, não há. O acesso a Deus não é constituído por uma religião. O acesso a Deus não é constituído por nenhum outro nome. É o apóstolo Pedro próprio que fala sobre isso em Atos, no capítulo 4 e versículo 12, quando ele diz, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós podemos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro nome. Ai, mas houve homens tão santos, houve mulheres tão santas, e então nós não podemos chegar a Deus pelos seus nomes? Não. Não há salvação em nenhum outro, e debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Não há. Há um Salvador. Cristo Jesus. Mais ninguém. Agora repare que a mesma tentativa que o diabo fez com Adão e com Eva, fez com Jesus. Em Mateus, no capítulo 4, Deus permitiu, o Pai permitiu. E o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado, para ser testado. O primeiro Adão foi derrotado, agora veio o segundo Adão, gerado por Deus. Não foi gerado por um homem, foi gerado por Deus no ventre de uma mulher virgem. Gerado por Deus, foi posto lá dentro,
a semente para que aparecesse um corpo de um homem, e Jesus vem dentro desse corpo, a plenitude de Deus, cheio de graça e de verdade. A plenitude do poder de Deus, corporizado naquele homem, que caminhou aqui como homem, que se despiu da divindade, que quando aparece no Velho Testamento e diz eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é Jesus que aparece no Velho Testamento, nessa glória do Filho do Deus Altíssimo. Mas quando vem no Novo Testamento, humilhou-se na forma de homem, deixou-se nascer como um homem apenas nessa terra, despiu-se da divindade e vem aqui como homem e diz, Pai, eu vou a essa terra ensinar-lhes a verdade e aceitar o desafio de enfrentar outra vez o mesmo que derrotou o primeiro homem, a ver se ele me derrota a mim. Ah, que desafio tão grande. E o diabo apareceu, não faltou à entrevista. Veio ter com Jesus, sim. E disse-lhe, bem, dizem as Escrituras, tu és o Filho de Deus. Mas se, na verdade, tu és, agora que acabaste o jejum e estás cheio de fome, então dá uma ordem a essas pedras para que se convertam em pão, se transformem em pães, e tu comes. E Jesus respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Pai. O que ele está a dizer é, se o Pai me der ordem para fazer isso, eu falo. Mas às tuas ordens não obedeço. Às tuas sugestões, eu não vou seguir. Às tuas instruções, eu não vou fazer. Sabe o que o diabo queria? Ele até nem veio trazer uma tentação assim, nada de especial. De que é que ele andava atrás, na verdade? O que ele queria era que Jesus não fizesse, não tomasse, não agisse, não tomasse decisões baseado numa aliança com Deus, numa aliança com o Pai, numa aliança com o Espírito Santo, mas fizesse as coisas numa aliança com o diabo. O diabo disse, não é? Diabolos dixit. E Jesus fez. Essa é que era a tentação. Vais seguir qual voz? Vamos seguir qual ideia? Vamos seguir qual sugestão? Vamos seguir as instruções de quem? Vamos fazer um acordo e avançar para construir, para fazer, para edificar, para andar, para viver, baseados no conselho de quem? De Deus ou da outra voz? O diabo queria lá saber de Jesus para alguma coisa. Queria que ele morresse depressa. E tentou matá-lo assim que nasceu. Pôs ódio no coração de Herodes e medo político no coração de Herodes para matar os bebés e matou os bebés. Andou atrás dele para o matar. José e Maria pegaram no menino e fugiram para o Egito. Portanto, ele não está interessado que ele morra de fome. Morre para aí de fome, ele queria lá saber disso. Ele não andava atrás do assunto de morrer de fome ou não. O problema era outro, é que o diabo é o maior ilusionista que há. Ele pela frente faz assim com uns pompons, mas ele está a tratar do assunto, mas é por trás das costas está. Ele tem outra intenção escondida, ele tem uma agenda escondida, porque ele não é leal em nada, não é verdadeiro em nada, ele é mentiroso, até à medula, quando abre a boca só fala uma mentira. Ele o que quer é que Jesus não pergunte ao Pai, é para fazer isto ou não? Ele quer é que ele se ponha de acordo com ele. Estabeleça um acordo com ele. Para fazer aquilo, que ele faça uma aliança. E corta a aliança verdadeira com Deus. Então a primeira coisa que ele vem dizer é isso. E a seguir, continua. Já que ele disse, está escrito. O diabo, bem, se queres então uma escritura,
também se pode arranjar. Eu também sei algumas escrituras. Se és o Filho de Deus, versículo 6, atira-te daqui abaixo. Levou ao pináculo do templo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordem a teu respeito. E citou a Escritura. Citou o Salmo 91. Olha como o diabo sabe o Salmo 91. Há crentes que dizem, pastor, eu sei o Salmo 91. O diabo está bem. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te sustentarem nas suas mãos e que o teu pé não tropece em alguma pedra. E respondeu Jesus, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mais uma vez ele está a dizer, se o Pai me der ordem, eu faço. Se o Pai me der ordem, o que o diabo está a dizer é, mas tu podias aqui fazer um show. Tu descias do pináculo do templo, tipo super-homem. Descias com uma capa em câmara lenta e pousavas à frente do templo, na hora de maior movimento do templo. O pessoal ia à oração e de repente via-te a descer, suave. E dizes, ai, quem é? E davas um show. E atraías as pessoas todas para ti. Tu não vieste para atrair as pessoas todas para ti. Este diabo é artista mesmo. E Jesus disse, mas do que tu andas atrás, na verdade, não é se eu sou capaz de fazer isso ou não, é se eu vou fazer isso sem ordem, sem acordo, sem parceria, sem unidade, sem concordância, sem caminhar de mãos dadas com o Pai, se eu vou fazer isso por minha conta e risco ou não. Ou se eu vou fazer isso para te agradar a ti, ou se eu vou fazer isso para desobedecer a Deus e agradar-te a ti, burcão. Esse diabo não se enxerga, esse maluco. Mas veja a astúcia dele. O que ele anda atrás de Jesus é que Jesus tome decisões separadas de Deus. Sabe o que é que Jesus respondeu a isto mais tarde? Eu e o Pai somos um. Que foi o que Adão não fez. Adão falhou em absoluto nessa unidade, dessa aliança. Eu não vou fazer nada desligado dele. Eu não vou fazer nada separado dele. Eu não vou fazer obra sem ele me mandar. Eu não vou viver fora da vontade dele. Eu vou ouvir a sua voz e vou fazer as suas instruções. E aparece o diabo e diz, não, faz a tua maneira. Faz isto assim. Transforma essas pedras em escalhaus em pães. Atira-te daí abaixo. Depois mostrou-lhe os reinos do mundo e diz-lhe, eu dou-te estas coisas todas. Aí já foi um ato de desespero do inferno. O diabo diz, pronto. Já estou a perder a paciência contigo. O outro, o Adão e a mulher vizinha dele, foi muito mais fácil. Vamos abreviar. Tu vens aqui, vais à cruz, vais morrer, queres morrer pelos pecados deles, queres dar a tua vida, vais derramar o teu sangue, todas essas coisas, blá, para conquistar o mundo todo para ti. Mas eu dou-te o mundo todo. Lá está o mesmo ilusionista a fazer com os pompons à frente e a guardar o segredo atrás. Ele diz, eu dou-te o mundo todo. Queres o mundo? Eu dou-te o mundo. Eu ponho o mundo aos teus pés. Eu mudo já isto, eu tiro o Júlio César de lá e ponho-te a ti. Isso é fácil. Eu faço assim, ficas tu a governar o mundo. O Império Romano muda de repente. A história altera-se e ficas tu a reinar. Eu ponho o mundo aos teus pés. O maior homem da história vais ser tu. O maior artista. O homem mais rico do mundo. Vais ter o mundo aos teus pés. Por onde tu passares, põe as capas e passas tu a caminhar alegremente em cima de tudo. Só há uma coisa. Para isso acontecer, tinhas que fazer uma coisa. Tinhas que me adorar a mim. E ele abre o jogo, mostra os trunfos e diz, para isso tinhas que parar de adorar o Pai, tinhas que me adorar a mim.
E eu dava-te tudo. Tudo. O mundo inteiro. Jesus respondeu o quê? Vai-te, Satanás. Que lindo. Pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só. Cada vez que eu olho para esta palavra e me lembro do mundo dos artistas, do mundo dos desportistas, que têm milhões de seguidores nas redes e que têm o mundo aos seus pés. E no outro dia estava a ouvir o Pavarotti. E ele cantava bem, o homem cantava bem. De vez em quando eu ouço. E ele a cantar, Nosso Dorma. Que lindo que ele cantava tão bem. O homem cantava fantástico. O mundo aos seus pés. E juntaram-se os 3 tenores. E o mundo ficou aos pés. E milhões de pessoas assistiram. 4 bilhões de pessoas assistiram em diretos aos jogos. Não sei que jogos eram. E eles cantaram e encantaram o mundo. E toda aquela gente toda a aplaudir e a bater. O mundo aos seus pés. O diabo disse a Jesus, põe o mundo aos teus pés. Basta só que me adores. E olha que alguns dos artistas são famosos por ter feito uma aliança com Satanás, dando a alma deles ao diabo, para que ele lhes dê em troca disso fama, dinheiro, honra, glória. Muitos deles, muitos. Eu tinha um professor lá na escola, um Murcão, que era só, infelizmente, o diretor da escola onde eu estava, que tinha feito isso. Disse, e ele disse, que o Paganini também tinha feito isso. Tinha vendido a alma ao diabo, para conseguir tocar daquela maneira. E ele também tinha feito um pacto com o diabo. Eu disse para ele, você anda muito mal acompanhado. Você anda muito mal acompanhado. Quantos têm um pacto com Deus aqui? Glória a Deus! Quantos têm uma aliança com Deus? Glória a Deus! Quantos têm uma aliança com Deus? Se você que me está a ouvir não tem uma aliança com Deus, faça hoje. Diga, faço hoje uma aliança com Deus. Amém, meus queridos irmãos? Faça hoje. Foi isso que trouxe a tragédia toda sobre esta terra. Esse é o maior segredo da Bíblia. Viva uma aliança com Deus. Viva numa parceria com Deus. Viva numa unidade com Deus. Amém? Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer isso de 2 formas simples. A primeira é entregar a sua vida nas mãos de Deus e propor-se a seguir o caminho com Deus, seguir a palavra, seguir a Bíblia, seguir a Jesus, seguir numa igreja de homens e mulheres que tenham o mesmo desejo, a mesma vontade, a mesma decisão de caminhar com Deus. Amém? E a segunda coisa é colocando Deus em primeiro lugar. Colocando a sua vida com Deus em primeiro lugar. Estabeleça no seu coração. Por isso é que eu distribuí hoje, foram distribuídas pelos nossos queridos irmãos à entrada, foram distribuídas umas folhinhas. Foi por causa disso. Faça uma aliança com Deus. Prepare-se para servir Deus em alguma coisa em que você possa fazer. Tome um compromisso com Deus. Não o deixe na superficialidade ou não o deixe um pouco aéreamente. Faça uma norma. Estabeleça, por exemplo, um culto em que você diz, este é o meu culto de compromisso com Deus. E você tome nota aí na sua folha e diga assim, o meu culto de compromisso com Deus é, por exemplo, ao domingo. Nesse culto, se calhar se houver outro que eu possa eventualmente falhar ou faltar, mas nesse não vou faltar. Mas eu deixo para você escolher. Há irmãos que vêm às sextas-feiras, há outros que vêm mais ao domingo, há outros que vêm mais às sextas-feiras do que ao domingo, há outros que vêm mais de tarde, à quarta-feira de tarde. Não sou eu que tomo essa decisão. Essa é uma decisão que você deve tomar com Deus
De preferência você dizia, vou-me comprometer com os cultos todos, mas não sendo possível, pelo menos com uma vez por semana faça aquilo que a Bíblia diz. Uma vez por semana comprometa-se com Deus, a buscar a presença de Deus, a estudar juntos, a adorar a Deus. Para quê? Para se dispor a fazer alguma coisa para Deus, a servir a Deus. Por isso nesta folhinha tem da parte da frente o seu nome e informações que estão ali, que serão guardadas confidencialmente só para fins da própria igreja. E depois do outro lado, vamos abrir o outro lado, aquele que tem uns quadradinhos. Diz assim, líder de grupos células, ou grupos de fé, ou familiares. Se puder, tem aqui 14 que você pode escolher. Pode pôr uma cruzinha e dizer assim, eu quero treinado para ser capaz de dirigir um grupo, para ensinar a Bíblia, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar alguém a orar, para ministrar para outra pessoa, para ser sarado, para ser curado. Os líderes de células ou os líderes de grupos familiares se reúnem uma vez por semana. São ministrados, são ensinados a fazer isto. Ensinados a ministrar para alguém para ser salvo, para alguém para ser curado, para receber o Espírito Santo, enfim, são discípulos de Jesus. Mas pode também ter só um pequenino grupo de apoio, pessoas que você escreve no seu caderno e diz assim, vou apoiar 2 pessoas, vou apoiar 3 pessoas, ou decide, vou apoiar todas as semanas uma família. Uma família que eu conheço que está mal, que está em dificuldade, que mora no andar de cima, ou que mora no andar de baixo, ou que mora ao lado, ou que está com dificuldades. Vou orar por eles e vou lá visitá-los e vou dizer, estou a orar por vocês. Posso orar por vocês? Ninguém lhe vai dizer que não. Ou reúna-se com pessoas de família sua e oram juntos. E oram por outros, e oram por familiares, e oram por irmãos e por parentes, oram por algumas pessoas meios desviados, meios difíceis, meios complicados. Você pode tomar uma decisão, e a decisão que escrever aqui, eu vou ajudá-lo. Eu e um conjunto de uma equipa de liderança da igreja vamos ajudá-lo a fazer um excelente trabalho. Os materiais que precisar vamos lhe pôr nas mãos. As mensagens escritas para si, para você estudar e transmitir. Vamos dar-lhe materiais de apoio para que você possa fazer este trabalho muito bem feito e possa servir a Jesus. Seja um discípulo. Não queira ser apenas um crente desligado, sem compromisso com nada. Não queira ser uma pessoa assim. Queira tomar um compromisso. Nem que seja só uma vez por semana, mas faça isso. Se tem jeito para cantar ou para tocar, traga a sua viola, venha para aqui tocar, vamos fazer uma farra aqui todos. Glória a Deus. Pode fazer parte do grupo de assistentes. Pode fazer parte do acolhimento na recepção. Quando você chegou, viu 2 ou 3 pessoas lá à entrada da porta que o acolheram, que o receberam, que lhe deram a quem está a primeira vez uma capinha para si. Informações que explicaram alguma coisa, sim ou não? E que o receberam muito bem. Verdade ou não? Pode fazer parte dessa equipa. Ou pode fazer parte do som. Se percebe de som, se percebe de dizer, quero ter uma formação, quero que alguém me ensine como é que se mexe nos botões e como é que se mexe nisto. E para eu, pelo menos, pôr os cabelos do pastor em pé, quando eu mexer aqui, fizer feedbacks e todo o tipo de tropelias aqui. Pode fazer parte da projeção. Você vê aqui uns versículos muito lindos, pode aprender, aquilo é fácil. Eu não sei fazer aquilo, mas é fácil. Sabe porque é que eu não sei fazer aquilo? Ainda não me ensinaram. E também, convenhamos, não é fácil eu estar aqui e ali ao mesmo tempo. É difícil estar assim neste dom da ubiquidade, estar em todo lado ao mesmo tempo, não é tão fácil. E oração e intercessão? Posso vir mais cedo e orar 1 hora antes do culto? As portas estão abertas, posso vir para a igreja orar? Orar para que sejam sarados, sejam curados? Orar pela minha lista dos meus familiares? Orar para que eles aceitem a Jesus? Orar para que alguém seja curado completamente durante o nosso culto?
Há uma listagem de pessoas doentes, oprimidos, angustiados, pessoas que vêm com vontade de suicidar-se, terminar com a sua vida. É preciso haver poder de Deus para livrar estas cadeias que amarram os pensamentos, as emoções de alguém, para ficar livres. Posso orar por eles? Claro que pode. Nem que seja só uma destas coisas. Se precisar que eu lhe entregue, em alguns casos eu só poderia entregar, não poderia entregar os contactos, mas posso entregar os nomes de pessoas que estão a combater cancro, a combater sintomas, a combater dores, a combater angústias e opressões na sua vida. E você pode orar. Não tem que saber a vida da pessoa, não tem que saber nada. Pode orar em línguas, pode orar em espírito, pode orar todos os dias, apresentá-los diante de Deus e pedir que Deus dirija e conduza e os livre daquele mal. Isso todos nós podemos orar. Só que se você não tomar um compromisso, acontece assim uma coisa vaga. É como aquela gente que diz, qualquer dia. Vemo-nos por aí. Quando? Qualquer dia. Mas quando você quer ver a pessoa mesmo, diz assim, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, X horas, abra a sua agenda, mostre-me aí. E marca no telemóvel e diz, naquela hora, naquele dia, naquele momento, naquela hora, vou-me encontrar consigo. Porque senão, quando diz qualquer dia, é o dia de São Nunca. Não vai acontecer tão cedo. É como quando você diz, qualquer dia vou fazer este projeto, qualquer dia vou escrever um livro, qualquer dia vou não sei o que. Não vai fazer mais nada. Enquanto não se organizar, se estruturar e se comprometer, enquanto não fizer um passo decisivo nesse compromisso, não vai acontecer. Amém? Por isso aqui é a mesma coisa. Você pode fazer das casas abençoadas. O que é uma casa abençoada? É uma casa onde você convida Deus para vir todos os dias. Pode orar, pode ter uma listagem de amigos seus, de familiares seus, e orar sozinho com a sua esposa, sozinho com o seu pai, com a sua mãe. Podem se juntar 2 amigos ou 3 e orar juntos. Orar pelos familiares deles, pelos assuntos que eles estão a batalhar e a combater. Orar por coisas serem mudadas e transformadas. E convidar Deus para o contexto da sua casa. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Escreva o nome dos seus filhos lá. Escreva o nome até dos filhos que ainda nem teve, que vai ter. Escreva lá os nomes. Escreva sobre futuros, escreva sobre sonhos, escreva sobre projetos, sobre realizações e ore. E marcam alguém da sua casa. E naquele dia, naquela noite, naquele momento, depois de jantar, desliga tudo, apaga a televisão, desliga tudo. Hoje é o meu dia de compromisso com Deus para a minha casa ser abençoada. Passe pelas habitações da sua casa, pelos quartos da sua casa, unja os quartos da sua casa. Peça que se não tiver óleo, nós oferecemos num frasquinho de óleo. Unja, ore, peça que Deus derrame a sua unção e o seu poder naquela casa. Faça uma casa abençoada todos os dias da sua vida, mas uma vez por semana marque um compromisso com Deus. Abra a Bíblia, leia em sua casa. Se forem vários familiares, podem se juntar. Um lê um versículo, outro lê outro. Eu envio para si um texto para você ler. E faça uma casa abençoada da sua casa. Toma um compromisso com Deus. Pode servir aqui também nas crianças, trabalhar no setor das crianças. Deixe-me falar uma palavra sobre as crianças que é muito importante. A minha geração escapou à maluquice e à perversão destes tempos que nós estamos a viver. Escapamos à ideologia de género. Na minha altura de criança era simples. Um homem era um homem, uma mulher era uma mulher, um gato era um gato, um cão era um cão. Era tudo simples. E quando um dia eu estava a ensinar a minha irmã a desenhar uma vaca, ela pegou na régua e no esquadro e desenhou as patas da vaca. 1, 2, 3, 4. 4 patas. Tudo aí, assim um risco. Disse para ela, filho, mas a vaca tem as pernas assim tão a direito, um risco assim, com régua. E ela disse, esta é a minha vaca, faz a tua vaca o que tu quiseres, esta é a minha. Mas uma vaca era uma vaca naquela altura. Os meus filhos escaparam a esta perversão. Mas os meus netos não vão escapar. Os seus netos, um dia vamos passar aqui um episódio qualquer, que hoje já há não sei quantos géneros diferentes. 50 e não sei quantos géneros. Já não é um homem ou uma mulher, são géneros. Ideologia de género.
está a ser ensinada nas escolas, está a confundir as crianças, está a perverter uma nova geração que nasce completamente confusa sobre a realidade de uma vida simples e tranquila que devia ser o crescimento natural e normal até que o fruto verde se torne um fruto maduro. Amém? Agora, pegar num fruto verde e começar a confundi-lo todo e a baralhá-lo, daqui a bocado ele não sabe o que é. Nós precisamos que o trabalho com as crianças, que é feito na igreja, tenha continuação em casa. Por isso, você que tem crianças pequenas, abençoada igreja que os pode ensinar, que lhes pode ensinar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e depois os pais continuam em casa. Por isso é que devem ter os livros que são ensinados cá, levá-los para casa, continuar a contar histórias da Bíblia, continuar a contar sobre situações, princípios, valores que são incutidos nas crianças, histórias da Bíblia que você lhes transmite, que eles não se afastem no seu coração desta realidade. E por isso é que os pais devem fazer, em primeira análise, devem fazer parte dessas equipas. E não podem descartar o assunto, porque hoje os miúdos estão todos cheios de genica para pegar no telemóvel e brincar com tudo, e ver tudo, e ler tudo, e ouvir tudo, e fazer tudo, e dançar tudo, e fazer tudo e mais alguma coisa. E é preciso pôr algumas normas, é preciso pôr algumas regras, é preciso impor algum caminho, é preciso ensinar cânticos, sim, mas cânticos para Deus. E não ir a caminho da escola, ir a cantar uma coisa qualquer, da Maldona ou de qualquer outro maluca ou maluco. É Maldona que ela se chama? Madonna. Eu disse bem, não disse? Pá, também me parece. Houve umas músicas todas malucas e eles ficam todos a abanar os capacetes. Pare com isso, ensine-lhes cânticos, ensine louvor, ensine a adoração, ensine-os a orar, ensine-os a pedir a Jesus e a entregar nas mãos de Deus. E isso tem uma continuidade. Se você vive completamente desligado do que é ensinado nessas salas, depois eles não vão ter continuidade na sua casa. À noite, antes de deitar, vão dizer o quê? Vou fazer mais um TikTok aqui. Por aqui fora, estas coisas, escolha uma coisa. Ou se pode vir um tempo mais cedo e ficar aqui na oração. Os jovens, façam parte do culto dos jovens, com o pastor David, que é o pastor dos jovens. Ou de evangelização, que nós vamos fazer. Ou de visitação, ou de eventos que vamos participar e anunciar no momento certo. Envolva-se em alguma coisa que tenha a ver com um plano de Deus, um projeto de Deus. Não fique de fora, não queira ficar só a assistir. Participe e envolva-se. Amém? O diabo só quer que você assista e não faça nada. E não dê fruto. Mas este é um tempo de dar fruto para Deus. Vamos continuar a estudar esta semana. Quinta-feira em Espinho, sexta-feira em Gaia. Vamos continuar a estudar esta semana sobre este tema tão importante. Participe das coisas de Deus. Faça uma parceria com Deus. Envolva-se nas coisas de Deus. Amém? Coloque Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando o povo de Deus fez isso, quando fez, o povo, a nação de Israel prosperou e ficou maravilhosa com o poder de Deus. Quando o povo não fez isso e não colocou Deus em primeiro lugar, Deus avisou-os, mandou profetas para os avisar. E um desses profetas é Ageu. Vamos ler só uma passagem da Bíblia do profeta Ageu e terminamos. O profeta Ageu falou para a nação de Israel e disse: vós estáis a cuidar das vossas casas estocadas, das vossas casas muito lindas, e a casa de Deus está ao abandono. Isso foi o que Ageu, o profeta, falou para o povo de Israel. E disse: a casa é tempo, versículo 4. Ageu 1:4, de habitares em vossas casas bem acabadas enquanto este templo continua em ruínas. Se você ler a passagem da Bíblia do estado em que o templo estava, no tempo, por exemplo, de Ezequias, o rei, é horrível. As portas estavam
queimadas e destruídas. Dentro do templo tinham crescido ervas e arbustos. Dentro do templo. Era como se na sua casa as portas tivessem, nem andavam, nem jogavam nas fechaduras, e lá dentro, em vez de ter tudo arrumadinho, tudo em ordem, tudo perfeito, estavam a nascer ervas como uma casa abandonada. O telhado rebentado, chovendo lá dentro. E era habitação para chacais e para cães vadios e para animais da floresta. E Deus disse: a minha casa está assim. Por causa disso, olha o que Deus disse. Por causa disto, as consequências estão aqui. Deus diz assim: tendo semeado muito, versículo 6, e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Ou seja, o dinheiro entra de um lado e sai do outro. Deus diz: estas são as consequências de vós cuidares da vossa vida, mas não cuidar dos vossos projetos, dos vossos sonhos, da vossa vida, mas não tratares dos meus sonhos, dos meus projetos. Tratares da vossa casa, mas não tratares da minha casa. Este é um tempo novo para a igreja. Deixe-me dizer isto de todo o coração. Um tempo novo para a igreja, de você cuidar das coisas de Deus. E isto foi feito exatamente por causa desse chamado. Você e eu fomos chamados para cuidar das coisas de Deus. Não venha apenas a um culto para receber aquilo que precisa de Deus. Venha para fazer alguma coisa do que Deus precisa de si. Com certeza. Nas próximas semanas, este mês vai ser dedicado, o resto do mês, só a este ponto. De nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Um dia uma mulher não dava filhos. E Deus tinha um profeta velho e os filhos dele estavam pervertidos e desviados. E aquela mulher veio para o templo desesperada à procura que Deus lhe desse o milagre de ter um filho. O ventre dela estava fechado, ela era estéril, não dava filhos. Ela pediu, clamou, gritou desesperada por Deus. Deus ouviu de cima e disse: eu preciso de um profeta. E colocou no coração dela: dá-me esse filho para mim, para ser meu profeta, e eu dou-te, e a seguir dou-te os filhos todos que tu quiseres. E Ana disse: Senhor, se me des esse filho, eu entrego para ti. No primeiro livro de Samuel, 1 de Samuel, no capítulo 1, Ana prometeu ao Senhor entregar o seu filho para Deus, para ser servo de Deus. E Deus fez isso. Um dia veio um pastor do Brasil, um dos homens mais sérios que eu vi dentro das coisas de Deus, e apontou para mim e disse: eu vim do Brasil especialmente para ungí-lo assim como pastor. Lá Deus falou-me que eu tinha que vir para ungí-lo como pastor. Ele já partiu para a glória de Deus, era o bispo Dr. João Carlos Marques, e disse: porque desde o ventre da tua mãe, quando eu nasci cheio de problemas para morrer passado pouco tempo, eu não sabia, só muito mais tarde que a minha mãe me disse, ela deu um grito para cima e disse: Senhor, guarda-o, eu entrego nas tuas mãos para ele ser o que tu quiseres. E olha, vim parar aqui. A oração de uma mãe é um caso sério. A oração de um pai ou de uma mãe é um caso sério. E aquela mulher pediu que aquele filho fosse profeta de Deus, e ele foi. Deus precisava de um profeta, ela precisava de um filho, juntaram-se os dois, percebe? É aquela aliança extraordinária de se juntarem duas vontades, de trabalhar em cooperação com Deus, de trabalhar em unidade com Deus, de dizer: Senhor, eu quero a tua vontade mais que a minha, e eu coloco tudo nas tuas mãos para que tu dirijas. E Deus fez isso, e nasceu um grande profeta que veio a ungir a David como rei e que veio a orientar a nação de Israel para se livrar de tanto perigo e de tantos males. Como nós precisamos de homens e mulheres que dizem: eu quero caminhar com Deus e quero seguir um caminho em unidade com Deus e quero fazer a vontade de Deus e quero servir a Deus. E não só eu quero assistir, eu não vou fazer nada, vou estar só a assistir,
quero estar cómodo, não me quero aborrecer com nada. Vale a pena aborrecer-se com alguma coisa, desde que esse aborrecimento tenha a ver com um pedido que Deus lhe faça. Amém, irmãos? Quando Deus nos pede alguma coisa, é por nos abençoar muito mais, e Deus pediu para eu fazer isto, dar uma ordem para eu fazer isto, para o convidar, não rejeite este convite de Deus. Estabeleça um culto de compromisso, escreva o seu nome, entregue-nos hoje para receber depois contactos nossos de uma equipa de trabalho para nós podermos trabalhar juntos e poder servir a Jesus cada vez melhor. Deus merece.